todos. 25ª sessão do Pleno. Declaro aberta. Comunico a ausência do conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, que está em férias. Conselheiro Júlio Pinheiro, que está em Aracaju, em reunião do Tribunal de Contas. Comunico a substituição do auditor Mário Filho, que está me substituindo. Leitura de expediente. Carta do presidente do TCM Rio de Janeiro, nosso querido Thierry Montebello, que dou como lida. Ofício do secretário de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, também dou como lido, Dr. Rocieli Soares da Silva. Memorando do Procurador-Geral, encaminhando cópia do ofício 794 ao Gabinete da Procuradoria-Geral da República, que trata da ausência de inconstitucionalidade dos artigos 2 e 3 da Lei Complementar 77/2010, para conhecimento. Memorando do Procurador do TCE, Roberto Cristianan, solicitando gozo de férias, para conhecimento. E memorando da DESEC, encaminhando relação de termos de ajustamento de gestão TAG aprovados na 4ª e 5ª sessão da 2ª Câmara para fins de homologação. Submeto ao plenário. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Senhor presidente, sobre esse memorando dos TAGs, Sim. eu gostaria apenas que Vossa Excelência continuasse a pauta e eu só quero checar mais um assunto e depois eu me pronuncio sobre ele. Tudo bem, então vamos deixar para submeter ao plenário após Vossa Excelência analisar. Tá ok, muito obrigado. Presidente. Indicações de proposta. Com a palavra o conselheiro Júlio Cabral. Não é pela indicações, não. Vossa Excelência falou que recebeu um comunicado ou um expediente do Dr. Thiers. Foi. É sobre o que o assunto? É só para ter conhecimento. Mais ou menos. Desculpando pelo não comparecimento da reunião técnica dos membros Pronto. do IRB. Ok. Obrigado. Indicações e propostas. Vamos à distribuição. Lote 3, conselheiro Júlio Cabral. Lote 4, conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico, lote 1. Lote 2, conselheiro Ari Moutinho. Lote 5, conselheiro Iara Lins dos Santos. Conselheiro convocado Mário. Lote 7. Auditor Alípio. Lote 6. Vamos aos julgamentos adiados. Conselheiro Júlio Cabral, no processo 2274, com vistas ao conselheiro Raimundo Miquiles, registrando impedimento do auditor Mário Filho. Com a palavra, o conselheiro Júlio Cabral. Excelência, esse processo não é a primeira vez que me pauta. E é uma manifestação do doutor Miquiles, que, se não me engano, será feita aqui. Concordando com Vossa Excelência nos embargos. Ok, Excelência. Então, pacificado, dou como aprovado de acordo com o voto condutor do eminente relator Júlio Cabral. Processo, o conselheiro Júlio Pinheiro não se encontra. Transfiro a presidência ao eminente conselheiro Júlio Cabral, para que eu possa relatar o processo de número 1118/2015. Eu assumo a presidência e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu concordo com o eminente conselheiro Raimundo Miquiles, já para antecipar, no destaque. Então, entendo que Pronto. está pacificado. Então, harmonizado, prevalece o seu voto e eu lhe devolvo a presidência, Excelência. Processo de número 352/2015. Há um pedido de sustentação oral do eminente advogado e amigo Miquel Fernandes. No processo de número 352/2015. Trata-se do recurso de revisão interposto pela senhora Cristiane Costa Sena, diretora-geral do Hospital e Pronto Atendimento da Criança.
e retornando do pedido de vista do eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, a eminente conselheira Yara Amazonas Lins dos Santos. Senhor presidente, o meu voto está na tela e eu gostaria de ouvir o voto vista do conselheiro Miquiles. Eu vou abrir, então, a sustentação oral com o eminente advogado Matias Fernandes. Senhor presidente, conselheiro Ari Moutinho, eminentes conselheiros Júlio Cabral, Raimundo Miquiles, Érico, Yara Lins e auditores convocados, Mário e Alípio. Para mim é um prazer estar na tribuna, frente a essa Corte de Contas, porque nos 40 anos de advocacia já tive a oportunidade de sustentar alguns recursos perante o Supremo, o STJ, o nosso próprio TJ e alguns TJ do Acre e o TJ do Acre e Pará. Mas me sinto à vontade perante a Corte de Contas, esta Corte do Amazonas, porque aqui vivo, aqui tenho o meu escritório, embora tenha uma filial fora do Amazonas, e também porque participei politicamente desse Estado. E lá compreendi o quanto vale, o valor que tem os conselheiros de um Tribunal de Contas. Bendito seja o tribunal que persegue aqueles que se apropriam de verbas públicas. Bendita também seja a defesa que consegue expor ao tribunal quando alguma decisão acontece com erro de fato. E é o caso dos presentes autos, do momento em momento no julgamento. A recorrente Cristiane Costa Sena teve a infelicidade, não sendo pessoa capaz de promover a sua própria prestação de contas, a Secretaria de Saúde a Suzan colocou à disposição da diretora do Hospital Pronto-Socorro Zona Oeste alguém para fazer. Acontece que esse rapaz, ele tem algumas vezes que ele desaparece, não por incompetência ou por qualquer outro fato. Ele não prestou conta que ele teve uma crise de saúde e não prestou as contas devidamente. Foi condenada, a Cristiane, e quando o processo chegou no recurso de revisão, chegou nos últimos momentos no meu escritório. E ao fazer o recurso de revisão, nem eu tinha a certeza do que efetivamente, pelo volume, vários volumes, nem eu tinha a certeza do que efetivamente tinha ocorrido. E quando, ao receber cópia do processo, com a melhor possibilidade de analisar, verifiquei que aconteceram 2 erros palmares, erro de fato, que permite o recurso de revisão. O Código de Processo Civil, quando fala da rescisória, ele diz lá no inciso 9 do artigo que a rescisória cabe quando o julgamento foi prolatado e feito em razão de erro de fato, houve a condenação. Então, na revisão, esses 2 erros de fato, a Comissão de Inspeção SECAD, aqui do Tribunal, apontou diferença de pagamento a maior, feita à empresa que prestou os serviços na unidade dirigida pela recorrente, usando o parâmetro de cálculo erroneamente. Os preços estabelecidos para exames laboratoriais pela tabela do Sistema Único de Saúde, SUS, são inferiores ao valor de R$ 9,15 em que a empresa venceu a licitação. E explica-se o porquê de o preço ser maior que o SUS. A empresa JA Souto Loureiro, Laboratório Reunidos, ela montou uma unidade de verificação de exame, de realização de exame dentro do pronto-socorro. É um pronto-socorro de criança. Então, o governo do Estado mandou realizar uma licitação no sentido de montar um laboratório dentro do pronto-socorro. E lá nos termos do contrato, diz que eles tinham a obrigação de, além de montar o laboratório, zelar pelos móveis, equipamentos e mantê-los. É evidente que esse exame não seria o preço do SUS de alguém que vai no laboratório e apresenta. A licitação aconteceu, foi vencida pela empresa, homologado o resultado e realizada a contratação. Então, pelo princípio da segurança jurídica, deveria esta empresa e deve receber exatamente o que contratou e colocou o serviço à disposição. Porém, os inspetores que foram lá, eles analisaram a documentação e, quando foram fazer
a multiplicação da quantidade de exames, 8.182 exames, multiplicado pela tabela do SUS. Daí surge a diferença de R$ 352 mil apontado para que a diretora do pronto-socorro pagasse, restituísse aos cofres do Estado. Analisado, eu distribuí um memorial a todos os conselheiros, mostrando esse erro, porque nem no recurso de revisão eu tinha apontado. Apontei várias coisas, mas não apontei esse fato. E aí, dessa forma, nos autos, nas folhas 432 a 435, volume 3 do processo, número 1574/2010, está lá a diferença executada. E veja, senhores conselheiros, senhor presidente, que a diligência com que se houve a diretora do pronto-socorro foi tal que ela não pagou sequer os excessos de exame. Neste ano, os exames de 2009, os exames superaram a quantia contratada. E o contrato constante dos autos, ele diz que, havendo exame superior ao número contratado, deveriam ser pagos os valores. A empresa se acomodou, não cobrou e nem a diretora mandou pagar. Então, ela se ouve com mais expressa capacidade de manter o sistema funcionando e preservar as verbas do Estado. Eu disse ainda agora que bendito seja o tribunal que corre atrás daqueles que se apropriam de verbas públicas, os condena a devolver. Mas Cristiane Costa Sena, a recorrente, não se apropriou de nada. E, antes de encerrar, relato o princípio da identidade física do juiz, que antigamente era exigido, que nós estudamos isso na faculdade, não é? O Mirtil Levi, o conselheiro Érico, foram contemporâneos. Esse princípio, ele é louvado, porque ele permite que realmente se aplique a lei àquelas questões. Cristiane não se apropriou e procurou o meu escritório. O princípio da identidade física permitia que o juiz instruísse todo o processo e conhecesse a fundo. Hoje, cessado esse princípio, às vezes o juiz chega e tem que folhear, ler e raciocinar todo o processo que ele recebeu já nos últimos momentos para proferir a decisão. Cristiane, o advogado, hoje faz esse encontro, ele ouve o cliente. E Cristiane, chorando, ela diz assim: doutor, eu não tenho condições de pagar nada, eu não tenho carro, não tenho casa, eu moro com meus pais, sou solteira, e eu não tenho, o meu carro vale no máximo R$35 mil, onde eu vou buscar R$352 mil para devolver? E eu disse: olha, tenho certeza que a Corte de Contas, ela busca a verdade real. Mesmo você tendo a dificuldade de não ter as contas prestadas regularmente, por vários fatores, dentre os quais eu declinei a doença do rapaz que tinha essa obrigação, eu digo: fica tranquila que no recurso de revisão, agora que eu li o processo, eu nem arguí, mas eu vou apresentar um memorial demonstrando esse erro de cálculos acontecido. E eu espero, então, eu não quero cansar vossas excelências, eu espero que a decisão desta Corte de Contas, no recurso de revisão, semelhante à rescisória que temos lá, reconheça o erro de fato para tirar a imputação de a Cristiane ter se apropriado de R$352 mil de verbas públicas e mantenha qualquer outra coisa que entenda, mas essa aí está demonstrada nos autos, como disse, as folhas 402 a 435, a planilha feita pelos técnicos desse tribunal, está demonstrado o erro de fato ao multiplicarem o valor dos exames pelo valor do SUS, quando contratualmente era R$ 9,15 o resultante da licitação. Fico na tribuna e agradeço pela atenção com que fui ouvido. Com a palavra, eminente conselheira Yara Amazonas. Senhor presidente, senhores conselheiros, diante da defesa da prestadora de contas, o meu voto é conhecer do recurso interposto, dando-lhe provimento parcial, alterando de irregular para regular com ressalvas a prestação de contas, mantendo apenas a multa de R$ 3.226, por inobservância de prazos legais ou regulamentares para remessa ao tribunal, por meio informatizado ou documental de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou quaisquer outros documentos solicitados.
anular as demais multas aplicadas. Esse é o meu voto. O voto vista do conselheiro Miquiles apenas Multa nova e multa velha. sugerindo para a multa ser R$ 806 em vez de R$ 3.226. A divergência da dosimetria. Ok. A sua multa é 800 e pouco, não é, E conselheiro? a justificativa é exatamente porque o único mês em que houve o atraso de 43 dias foi o mês de outubro. E o mês de novembro foi de 13 dias. Então, a minha proposta é essa. E a multa é ACP? De ACP, exatamente. Ok. E que ultrapassou Sim. aqueles 30 dias que eu considero como releváveis. Então, a proposta é essa, que a multa seja reduzida para R$ 806,67. No mais, eu concordo com o voto da relatora. Excelência, Com a palavra, o Eu nosso vou eminente propor decano. uma liminar, apesar de ser ACP, mas pelo relato do nobre Causídio, eu vou mudar, Excelência. Eu vou propor uma liminar em que se julgue regular, com ressalvas, sem multa nenhuma. É a manifestação desse conselheiro. Temos uma preliminar do eminente decano, a qual submeto à votação do pleno. Como vota o eminente conselheiro Raimundo Miquiles na preliminar? Bom, eu estou mantendo meu voto visto, porque a minha posição no tribunal, quando ultrapassa 30 dias, eu mantenho a multa. É a minha pior do que a sua, mas dessa vez eu acho que a minha preliminar, na minha opinião, é justa. Como vota o eminente conselheiro Érico Desterro e Silva? Eu acompanho a relatora. Como vota o eminente conselheiro Mário Filho? Eu também acompanho a relatora. Então, por maioria, prevalece o voto da eminente relatora Yara Amazonas Lins dos Santos. Muito obrigado. A proposta de voto é no sentido de suprimir a multa discriminada no item 9.3b e c, bem como suprimir o item 9.4c. Depois, houve a modificação dessa proposta, já por influência do voto do conselheiro Júlio Cabral, para reduzir a sanção pecuniária de 43.841 para 38.000, suprimindo as letras B e C do rol elencado no mencionado dispositivo e extinguir a letra C do item 9.4. Esse é o teor do voto da proposta de voto. Essa decisão, o parecer do Ministério Público nega provimento ao recurso. E essa proposta, portanto, modifica as seguintes disposições do acórdão. Então, está errada o sistema. Eu não estou impedido. Não, eu só estou lhe perguntando porque o seu nome consta como impedido, mas... Pois é, mas Mistil, não há impedimento do conselheiro Érico. No processo original, consta o impedimento do conselheiro, do processo original. Aí, por extensão, estaria impedido no em grau de recursal. Não, mas houve a expressa. Bom, eu confesso que não encontrei. Passamos aos julgamentos ordinários e retornamos no final da sessão o processo de número 2.875, de relatoria do conselheiro Alipe. Nós podemos voltar. Vamos agora à pauta do eminente decano, conselheiro Júlio Cabral, processo 2.277-2008.
Prestação de contas anuais de Roberto Rui Guerra de Souza, ex-prefeito municipal de Humaitá, exercício 2007. Aqui há o registro de impedimento do conselheiro Érico de Esterro e Silva e do conselheiro Júlio Cabral. Eu não posso estar impedido, excelência. Júlio Pinheiro, é que o afeto é muito grande pelos dois, excelência. A recíproca é verdadeira, excelência. Júlio Pinheiro, existe um destaque de ACP, mais do que manjado na casa, e o conselheiro Miquiles tem um voto vista. Com a palavra, o eminente relator. Excelência, o destaque do conselheiro Raimundo Miquiles... É o tamanho da multa. Vossa Excelência, 30 mil reais, ele além- 16.448. Isto, além dos convênios federais, não é? Então, ele quer a redução da multa para a antiga, mas a minha posição é clara, excelência, eu mantenho o meu voto é pela multa antiga, como sempre voto. Vossa Excelência pela nova, ele pela antiga. Ele pela antiga, isso. Vossa Excelência gostaria de Aliás, já pronunciar? estava decidido, né? Então vamos a votos. Passo a colher o voto do eminente conselheiro, da conselheira Iara. Vossa Excelência tem... É da conselheira Iara. Nova ou velha, Excelência? Vota com o relator. Conselheiro Mário Filho. Com a nova, multa nova. Então, por maioria, é mantido o voto do eminente decano Júlio Cabral. Passamos agora ao processo, ainda da pauta do conselheiro Júlio Cabral, processo de número 2.839, uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra o senhor Bernardo Soares Monteiro de Paula. Há um voto vista. Dois destaques, conselheiro Érico e conselheiro Raimundo Miquiles. Vamos ouvir o conselheiro Raimundo Miquiles. Excelente. Vossa Excelência quer começar? Não, o destaque do conselheiro Raimundo Miquiles é conhecer a representação e retirar as multas, né? E determinar o apensamento da representação ao processo de prestação de contas. Eu só acatei do conselheiro Miquiles o apensamento ao processo. O resto eu mantenho em totum o meu voto. Conselheiro Érico, nós estamos retomando a sessão e retomando o julgamento do processo de número 2.839, uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra o senhor Bernardo Soares Monteiro de Paula. E há uma manifestação do conselheiro Raimundo Miquiles, que foi acatada pelo relator, conselheiro Júlio Cabral. Não, excelência. Não. Parcial. Acatei só o apensamento aos autos da prestação de contas. Mas a redução de multa, a única coisa do destaque do doutor Miquiles é o apensamento. Pronto. E Vossa Excelência... E olha, eu mantenho o meu voto em relação às multas, porque é evidente nos autos que o ato do gestor público foi de grave infração à norma legal. Além disso, conforme o regimento interno desta Corte, compreende-se que a representação tem tramitação prioritária, logo, pode-se proceder ao julgamento, caso contrário, não faria sentido que sua tramitação fosse prioritária em relação aos demais. Com a palavra, Então, eminente conselheiro... mantenho o meu voto, só acato Senhor presidente, eu li, de Esterro e Silva. e as multas foram aplicadas em decorrência de a representação tratou da aquisição de tickets, ingressos para ainda a Copa do Mundo, mas, pelo que eu li da defesa, o secretário informa que esses tickets foram comprados para serem distribuídos para a imprensa, para os órgãos de imprensa. Havia todo o interesse da administração pública municipal em atrair para Manaus a atenção, evidentemente, e, de certa maneira, isso foi vitorioso. A sede Manaus foi reconhecida como uma das melhores, em alguns itens, a melhor, tanto que conseguiu a façanha de agora sediar também os Jogos Olímpicos. Quer dizer, fora daquele circuito tradicional, Manaus foi agraciada com isto, que muito resulta do fato de ter sido bem avaliada como sede olímpica.
Bom, mas voltemos ao ponto. É claro que o que aconteceu foi que estes ingressos, segundo a defesa, chegaram, só foram disponibilizados ao município muito em cima da Copa, e aí já não havia mais tempo para distribuir às pessoas que teriam a sua destinação primeira. E na defesa afirma que, então, já de posse desses ingressos, o secretário tomou a iniciativa de distribuir entre as autoridades locais, o que, de fato, foi objeto da representação e o que, de fato, não parece ser uma atitude correta. E isto foi reconhecido por ele quando imediatamente devolveu todos os ingressos e não se concretizou o fato. Pois bem, e em nome disto é que o meu voto diverge dos demais, no sentido de que, embora tenha havido, de fato, num primeiro momento, um gesto, um ato que não se mostra de acordo com o princípio, talvez, da moralidade, mas ele recuou da sua atitude. E não houve o efetivo prejuízo ao erário. No meu modo de ver, acredito que a solução de se apensar isto como peça informativa para se ver o conjunto das coisas na prestação de contas é uma medida acertada. Mas, neste momento, nós vamos examinar a prestação de contas. Neste momento, meu voto é pela não aplicação de multa, que se junte a representação à prestação de contas e, dependendo do conjunto que ali se apresenta, vamos admitir que isto seja reiterado e que, em outra circunstância, se tenha concretizado um ato ilegítimo, né, ou que ele só voltou atrás por conta da representação ministerial. Muito bem. Mas no objetivo do Tribunal de Contas, o primeiro é evitar o prejuízo à administração pública, zelar pela aplicação correta. Isso o tribunal conseguiu com a iniciativa do Ministério Público. Mas, neste momento, senhor presidente, o meu voto é pela não aplicação da multa, apenas o apensamento da representação. Nós podemos tratar como preliminar o voto de Vossa Excelência. Como vota o eminente conselheiro decano Júlio Cabral com a preliminar do conselheiro Érico de Esteves Silva? Excelência, eu voto contra a preliminar porque, no meu entendimento, houve prejuízo ao erário. Até porque foram comprados esses ingressos. Não é? E esses ingressos não foram distribuídos a quem seria de direito, segundo o conselheiro Érico, não é? E que eu concordo, que eu vi. Agora, que houve prejuízo, houve. O gasto com os ingressos foram feitos. Para onde foram depois, ninguém sabe. Mas que o gasto foi feito, foi feito. Então, peço vênia ao conselheiro Érico e mantenho o meu voto, presidente. Como vota o eminente conselheiro Raimundo Michili, na preliminar? Apensar a prestação de contas e retirar as multas sugeridas no voto do relator. Então, na preliminar, como vota a conselheira Yara Lins dos Santos? Eu também voto de acordo com o destaque do Miquiles. Como vota o conselheiro Mário Filho? Também acompanhando os conselheiros Miquiles e Érico. Então, a preliminar foi vitoriosa por maioria. Agora vamos votar... Não, a preliminar já A é. preliminar venceu. Passamos... Conselheiro conselheiro Raimundo Miquiles, então, passa a ser o revisor. Os demais processos do conselheiro decano Júlio Cabral são aprovados de acordo com o voto do relator. Conselheiro Raimundo Miquiles, não há nenhum destaque na pauta de Vossa Excelência. Passamos agora à pauta do eminente conselheiro Érico de Esteves Silva, com processo de número 1654, prestação de contas do senhor Fábio Manubo Zimizo, diretor-geral da Policlínica Policlínica Codajás, Panda Codajás. Com a palavra, eminente relator. E temos um voto vista do conselheiro... Destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. Excelência, o meu voto está posto, já no sistema, no sentido de que o tribunal julgue as contas, no sentido de que se julgue as contas
regulares com ressalvas e a aplicação de uma multa de R$ 4.400, tendo em vista os itens 10 a 16 e 19 a 22 deste voto, que nós levamos à conta de irregularidades formais, mas que precisam de uma sanção ao gestor. É isto, regulares com ressalva e multa, de 4.400. O meu voto de destaque é exatamente esse, considerando que as falhas são de natureza formal e que houve justificativa do gestor em relação a todas as impropriedades. Por isso eu estou concordando com o relator apenas pelo julgamento com ressalvas, mas sem aplicação de multa. Com destaque, excelência. Com o relator. Como voto o eminente conselheiro convocado Mário Filho. Com o relator. Então, por maioria, é mantido o voto do relator, conselheiro Érico Desterro e Silva. Os demais processos do eminente conselheiro Érico Desterro e Silva, não há destaque, estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. Transfiro a presidência ao eminente decano Júlio Cabral, para que eu possa relatar os processos de minha pauta. Eu assumo a presidência, excelência, e devolvo a palavra a vossa excelência. O processo de número 1172 trata-se de apurar a possível ilegalidade nos contratos de número 38 de 2008, 135 e 5 de 2009 e seus aditivos firmados pela Secretaria de Estado de Saúde. Eu sei que os números do processo meus estão errados, mas é só para confirmar. O 38, né, 2008. Vossa Excelência fala 135, o meu está aqui 134, Excelência. E 6 de 2009, não 5. Aqui está 5, mas... É? É 5 e 6, Excelência, para facilitar. É 5 e 6. Pronto. Perfeito. E há um destaque do conselheiro Érico. Em processo de Vossa Excelência, conselheiro? Tem a palavra de Vossa Excelência, conselheiro Érico. A diferença é que Vossa Excelência dá 180 dias de prazo à Suzana, Excelência. O demais está harmonizado, pacificado. E Vossa Excelência dá quanto tempo de prazo? Eu acato, Vossa Excelência, está pacificado. É porque é para resolver, não é? É, senão não resolve. Harmonizado, passaremos ao outro. É multa de ACP. O outro, excelência, pelo que me consta aqui, se não houver mais nada, é só aquele problema de ACP do Júlio Pinheiro. Se não houver de resto, dou como aprovado. E o outro, não há nada. Aprovado todos eles, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, retomo os trabalhos, passando a pauta da Conselheira Arelins dos Santos, com processo de número 10.032 de 2012, prestação de contas do senhor Manuel Hélio Alves de Paula, prefeito municipal de Guajará. A palavra é eminente relatora. Senhor presidente, é só a ACP também, nesse processo. Tem um pedido de vista em sessão do conselheiro Miquel. Nesse primeiro processo não é vista não, é só a ACP. Eu não enxergo a vista aqui do conselheiro Raimundo Miquiles. É só no próximo que é vista do Miquiles. Ah, tá. Então podemos dar como aprovado. Não, tem nesse também, vista Miquiles. A não ser que tenha. A minha está tendo Sebastião. muita coisa que a de vocês São não tem. Sebastião do Atumã. Mas que tem vista. É que a pauta do decano sempre é mais completa. Não sei. Mas há um pedido de vista, sim, em sessão do conselheiro Miquiles nesse processo. Conselheiro Miquiles, Vossa Excelência, Ele é que pode dizer se deseja pediu ou não. vista ou não? Não, Em sessão para casa. não, tá. O meu voto está destacado aqui. O meu voto é pela regularidade, concordando com a relatora, regular com ressalva, mas sem aplicação de multa. A diferença é a multa, Excelência. Como voto eminente decano? Com a relatora. Como voto eminente conselheiro Érico Desterro e Silva? Relator. Conselheiro Mário Filho? Com o relator. Por maioria, é mantido o voto da eminente relatora Yara Lins dos Santos. Passamos ao processo
de número 10.118, prestação de contas, Esse é o que foi relatado, Excelência. desculpa, 10.247. Prestação de contas de Anete Preste Castro Pinto, Prefeita Municipal de Atalaia do Norte. Excelência, por favor, eu estou Palavra. confuso. O processo que nós julgamos ainda agora foi o 10.032, não foi? Foi exatamente 2032, Qual? Vossa Excelência está certo. Aí o Mirtil me induziu 10.032 ela retirou de pauta? Como é? Me fala um pouco que a conselheira Yara teria tirado de pauta o processo 10.032 e o que nós julgamos há pouco. Mas quem é que... São Sebastião do Atumã. Nós senhora. julgamos há pouco. Foi 10.108. Tem que avisar lá o pessoal. Que aí, podemos passar, decano, ao processo 10.247? Posso passar ao próximo processo, Excelência? Pode. Por gentileza, cordialidade e afeto. Muito obrigado. Passamos ao processo de número 10.247, 2013, prestação de contas da senhora Nete Pérez Castro Pinto, Prefeita Municipal de Atalaia do Norte. Com a palavra, eminente relatora. Eu permaneço com meu voto, Excelência. E o conselheiro Miquiles tem vista em sessão. Passamos ao conselheiro Miquiles para a vista de sessão. É só um esclarecimento de qual é a fonte de recursos para dessa despesa que está sendo sugerida à glosa e o alcance de R$ 11.436.536,80 e mais R$ 9.541.412,30, até porque no relatório conclusivo e nem no relatório está esclarecido a fonte de recursos dessas despesas, que se forem recursos federais ou recursos de convênios estaduais, me parece que não seria a ocasião para se considerar alcance no julgamento das contas anuais. Então, eu gostaria que a relatora esclarecesse esse ponto para... Eu peço que julgue no final. Esse processo? É, por favor. Ok. Então, vamos passar. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência estão sem destaques, todos aprovados de acordo com o voto condutor. Passamos à pauta do eminente conselheiro convocado, Mário José Moraes Costa Filho, com processo de número 135 de 2015, recurso ordinário interposto pelo senhor José Augusto de Almeida, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Há um impedimento da conselheira Yara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos e uma solicitação de destaque do conselheiro Érico de Terre Silva. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Neste processo, o meu voto é pelo provimento do recurso ordinário interposto pelo senhor José Augusto de Almeida e no sentido de retirar uma multa no valor de R$ 2.192,06, que havia sido aplicada em razão de o recorrente não ter apresentado defesa em tempo hábil no processo principal, que é o processo 1700 de 1996. O conselheiro Érico destacou, no caso, o meu voto, entende de forma diferente, eu gostaria de ouvi-lo. Com a palavra, eminente conselheiro Érico de Terre Silva. Esse processo eu vou pedir vista. Sessão? Não, para o gabinete. E eu estou vendo aqui que esse recurso é de um ex-conselheiro do tribunal, não é? 96. E o processo é de 1996. Pouca coisa, né? Mas já foi pedido a vista, tudo bem. Mirtil nem O era acórdão, nascido o nessa acórdão é de 2014, excelência. É. Então, vistas concedidas ao eminente conselheiro Raimundo Miquiles,
auditor Alípio Reis Firmo Filho, que não há destaque, então estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. Tem um processo aqui que eu assinalei é vista em sessão, esse do conselheiro, do auditor Mário, né? É proposta de voto numa tomada de conta especial. Sim. Porque a proposta de voto é pela regularidade, com ressalvas dessa tomada de contas, e pelo que eu observei do relatório, a comissão especial do Amazon Prev não chegou a identificar o verdadeiro responsável pelo recebimento desse valor de uma aposentadoria. O servidor faleceu, o cartório não comunicou, não fez a devida comunicação para o sistema que é administrado pela Prodan, e os proventos continuaram a ser pagos, né? Foi levantado o valor, mas não foi identificado quem foi que recebeu. Isso é fácil, né? Alguém recebeu. É só ir no banco, procurar saber. Então, me parece que faltou isso aí nessa tomada de contas. Não está identificado o responsável para ressarcir esse valor. Quem foi que recebeu? Não está identificado. Aí coloca a culpa no cara do cartório, outro no pessoal da Prodan, e fica no... Então, pelo que eu li no relatório, não ficou devidamente esclarecido. Então, nós não podemos julgar a tomada de contas dessa maneira, porque está definido lá na nossa lei orgânica qual é o objetivo da tomada de conta especial. Então, me parece que seria o caso de se converter o processo em diligência novamente, para que fosse identificado quem de fato recebeu o valor, aí sim questionar a pessoa para ressarcir o Estado desse valor. Palavra o relator. Vossa Excelência me pega de surpresa. Por este motivo, vou retirar o processo de pauta. Está retirado de pauta o processo de número 4.668/2013, da pauta do auditor Mário Filho. Passamos à pauta do eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho, onde não há nenhum destaque, todos aprovados de acordo com o voto condutor. Retomo, Excelência, dos adiados, o processo de número 2.875, para retomarmos o julgamento. Com a palavra, o auditor Alípio Reis Firmo Filho. De fato, existe impedimento do conselheiro, conforme consta aqui no volume 7, uma vez que atuou como membro do Ministério Público à época. Então, opinou e, posteriormente, agora na condição de julgador. De ressaltar que 3 volumes não estavam aqui, Excelência. Estavam na Secretaria do Pleno. Tá? Mas eu gostaria de ter acesso ao processo ainda. E, de fato, eu não posso adivinhar, porque não estavam os processos em ordem. Então, mas eu gostaria ainda assim de verificar. Vista em sessão ao conselheiro Edson Terry Silva. Poderia só fazer um registro em relação a... Sim. Pois não. Só queria registrar que o motivo... Houve aplicação da multa de 1.200.000 infração. As contas são de 2002, por falta de comprovação de despesa do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social de Coari, à época. Então, foi aplicada essa glosa, aliás, não foi multa. Muito bem. E, em grau recursal, o recorrente comprovou que essas despesas do Instituto estavam presentes na prestação de contas, uma vez que o Instituto foi criado em 2010 apenas. Então, a constatação nos autos, folhas 879 e 880,
do processo 3478 de 2003, que existem essas despesas comprovadas. Então, dos gastos efetuados no âmbito da Previdência Social do município. Então, por conta disso é que nós propomos a procedência parcial do recurso, no que foi acompanhado pelo eminente conselheiro revisor, conselheiro Júlio Cabral. E devo dizer a Vossa Excelência o seguinte: eu até fico feliz de não participar desse julgamento, mas rigorosamente o meu impedimento não existe, porque eu me declarei impedido, tendo em vista que me manifestei na qualidade de procurador nos processos apensos, que não estão mais apensos. Por alguma razão, foram desapensados. Não sei nem dizer quais eram. Porque os que estão apensos lá não consta a manifestação ministerial minha. Então, rigorosamente, eu poderia me manifestar nesses autos. Mas eu não vou deixar de fazê-lo, já que há a declaração de impedimento, vou deixar de fazê-lo, mas fico até com a consciência tranquila de não participar deste novo julgamento. Já há uma harmonização entre o voto do relator e do eminente conselheiro Júlio Bernardo Cabral. Não. Gente, A não divergência há falou. harmonização. Em relação ao conselheiro Miquiles, não, Miquiles, A divergência, Excelência, é de R$ 43.841 para R$ 38.000. isto, pronto. Vossa Excelência reduz o valor da multa. E me parece que o conselheiro Miquiles já acatou. O relator, conselheiro Alípio, Não. Eu é que propus os 38. Eu é que propus. De 43 para 38. a carta, Já catei. Pronto. Em relação ao destaque do conselheiro... Não, não há conselheiro. É tanto conselheiro... Vossa Excelência me permite? Eu- Vossa Excelência me permite? Diga, lógico. Vossa Excelência propôs R$ 38.000 de multa. Tá A proposta faltando originária conselheiro. era Isso, já catei, 43. Excelência. Tá Ele faltando concordou dois com Vossa conselheiros. Excelência. Isso. Quando eu digo que está harmonizado, é porque Vossa Excelência foi atendido em seu pleito. E ele também aceitou em apensar ou não. Pronto. Aliás, eu é que aceito. Se eu estiver equivocado, está harmonizado ou não? Harmonizado, Está Excelência. harmonizado, está harmonizado. Podemos declarar Pode. voto pacificado, harmonizado. Pode, Conselheiro. Pode. Foi atendido pelo relator Alípio Reis Firmo Filho. Pode. E da pauta adiada, a pauta adiada está encerrada, Senhor dos presidente, adiados. Senhor presidente, aquele processo que eu havia pedido para relatar no final da sessão, eu peço para retirar de pauta. E iria passar para os julgamentos ordinários, para atender a conselheira Yara dos Santos Lins. E, por ter retirado de pauta, passamos à pauta administrativa. Senhor presidente, só um minuto. Aquele assunto que eu pedi para deixar está ok. Da homologação dos TADs. Não Então, tenho nada a obstar. Voltando aos expedientes, podemos dar todos por homologados os tags. Passamos à pauta administrativa. Excelência, eu acho que a parte de cima a gente tem que deixar porque o presidente não está, não é? Creio eu, não é? Então são só os de baixo em que Vossa Excelência preside, correto? Sim. Ok. A parte em pauta. Há algum comentário, algum destaque no processo do 2160? Eu, por mim, estão aprovados esses dois processos seus, Excelência. Processo 2805 também? Também. Nenhuma manifestação? Só um minuto, excelência. Tenho todo o tempo do mundo, Excelência. É coisa rápida. Não tenha pressa. Senhor presidente, eu peço vista desse processo. De qual Excelência? O primeiro. Da Vista- pauta administrativa, Vista não é? concedida ao eminente conselheiro Érico de Sterro e Silva do processo 2160 de 2015. 4.000. Não, Excelência. Esses estão todos adiados, Excelência. Esses adiados... Não, Todos. então eu tô... Ok, não quero vista, então. Excelência, para ser claro, nós Desculpe. estamos aqui julgando os processos 2160
Solicitação de exoneração do senhor Ricardo Oliveira França Rocha. Alguma manifestação? Não, excelência, desculpe. Processo 2805-2015. Solicitação da servidora Merisa Monteiro Mendes. Há alguma solicitação? Não, excelência. Então, Ok. estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. O conselheiro Júlio Cabral convocou uma sessão, uma reunião na presidência, que será após o encerramento dessa sessão. Convoco a todos para a reunião do dia 15, na próxima quarta-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.